Uniclac. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Marciano Xavier do LAC Concurso. E nós vamos ter uma revisão geral hoje para o concurso do TRF da primeira região, tá bom? Sobre a disciplina de Direito Processual Penal. Aqui uma contribuição então do LAC Concurso para o concurso do TRF 1, para todos os senhores, para que os senhores possam lograr êxito nessa caminhada, nesse concurso, principalmente na minha disciplina, que é de Direito Processual Penal, tá bom? Então vamos lá? Como é que será a nossa revisão? Em cima de 2 exercícios, em cima de questões passadas do próprio CESP, tá bom? Então vamos lá. Primeira, a Lei Processual Penal brasileira adota o princípio da absoluta territorialidade em relação à sua aplicação no espaço. 2 pontos. Não cabe adotar lei processual de país estrangeiro no cumprimento de atos processuais no território nacional. Verdadeiro, verdadeiro. Questão correta. A lei processual brasileira, a lei processual penal brasileira, adota o princípio da absoluta territorialidade. Opa, professor. Mas não tem princípio absoluto esse negócio e tal? No que tange ao direito processual penal, no que tange à aplicação da lei processual penal no espaço, o princípio é da territorialidade absoluta. Como assim? Todo ato processual praticado no nosso território nacional deve obedecer à nossa regra processual, mais especificamente o Código de Processo Penal, exceto aqueles casos que o próprio CPP deixa de fora. Por exemplo, em caso de convenção ou tratado internacional, aí não se aplica o CPP. O embaixador, melhor, o diplomata de um país estrangeiro, está prestando serviço para o país dele aqui no Brasil, praticou um crime, né? Está em estado de flagrância. Vai prender em flagrante? Não. Por quê? Porque a Convenção de Viena retira ele da incidência da lei processual penal brasileira. Fora isso, praticou o ato no nosso território, a regra processual a ser aplicada será a nossa, tá bom? E aí ele completa, não cabe adotar lei processual de país estrangeiro no cumprimento de atos processuais no território nacional. Verdadeiro, verdadeiro. Até porque ato é diferente de fato. Ato é diferente de fato, tá bom? Fato, por exemplo, um crime. O sujeito praticou um crime aqui no Brasil. Pode ser que a lei a ser aplicada não é nem a nossa, o cara é diplomata e tudo mais. Ato processual, por exemplo, uma citação, o sujeito mora na Argentina. Processo corre na Argentina e o sujeito está morando no Brasil. Pode a Argentina botar um oficial de justiça lá no avião e mandar ele vir citar o cara aqui no Brasil? Negativo. O ato processual, citação, não vai acontecer no nosso território nacional? Então tem que seguir a nossa regra. Tem que mandar uma carta rogatória para cá. O negócio não é bagunçado assim, não. Tá bom? Então a alternativa é verdadeira. Senhores, esta alternativa trata, então, da lei processual penal no espaço. Lei processual penal no espaço. No que tange a lei processual no espaço, o princípio a ser observado é da territorialidade. Princípio da territorialidade, que o CESP, inclusive, colocou territorialidade absoluta, tá bom? Tá? Ou seja, ato praticado no nosso território deve obedecer à nossa regra processual. Pela lei processual penal no espaço também, nós podemos interpretar que o nosso CPP, o Código de Processo Penal, ele é único para todos os estados da federação. O mesmo CPP observado no estado de Mato Grosso é observado no estado de Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, em todo o território nacional. Não é cada estado tem um Código de Processo Penal. Ele é um só para todo o espaço, para toda a nação, para todos os estados, tá bom? Esse tópico, lei processual penal no espaço, cai para os senhores. Próximo. Relativamente à aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço, aos princípios processuais penais,
Analise os itens seguintes. Evidentemente que essas questões estão adaptadas para ficar de acordo com o concurso seu, verdadeiro ou falso. O Código de Processo Penal normatiza o processamento das relações processuais penais em curso perante todos os juízos e tribunais brasileiros, aplicando-se em caráter subsidiário as normas procedimentais que versem sobre matérias especiais. Falso. Falso por quê? Olha o que ele diz. O CPP, o Código de Processo Penal, normatiza, aplica, regula todos os processos, todas as relações processuais penais em curso perante todos os juízes e tribunais. Mentira, mentira, porque, em nosso território aplica-se o CPP, Lei Processual Penal no Espaço. O problema é que, então, nós temos o princípio da territorialidade, ok, CPP deve ser aplicado a todo o território nacional, acontecer um ato, deve aplicar. Só que nós temos, isso significa que o CPP será aplicado em todo o território nacional. Exceção. Não se aplica o CPP no caso de normas internacionais, ou seja, tratados ou convenção internacional. Tá certo? O diplomata está servindo ao país dele, aqui no nosso. Ele praticou um crime. Pode prender em flagrante? Não. Por quê? Porque a Convenção de Viena, de 1916, dá esta proteção a ele de ser processado, de sofrer a incursão processual apenas pelo país dele. Tá bom? Qual que é a outra exceção? Olha aqui, ele fala em todos os tribunais. Não. No caso de prerrogativa de foro, nem sempre será utilizado o Código de Processo Penal. Nós temos, por exemplo, a Lei 8.038 de 90, que traz um rito diferenciado para aquele que tem prerrogativa de foro. Você que está me assistindo, você é senador, por exemplo. Você praticou um delito, você está sendo processado por um delito. Tá? Você tem suas regras processuais diversas de mim, que sou um cidadão comum. Então, outra exceção que não se aplica ao Código de Processo Penal. Lei especial. No caso de lei especial, ou seja, quando determinada lei trata de um tema específico, por exemplo, lei de droga, que traz um procedimento específico, não se aplica o CPP, aplica-se as regras da lei especial. E o CPP funciona como soldado reserva. O CPP é subsidiário e não a lei especial que é subsidiária. A lei especial é a primária, ela será observada primeiro, e no que for falha, será observado, então, o Código de Processo Penal. Olha o que ele diz. Aplicando-se em caráter subsidiário as normas procedimentais que versem sobre matérias especiais. Não! O que é subsidiário é o CPP, quando a lei for especial. E não a lei especial que será subsidiário. Tá bom? Então, e também tem a exceção do Código em crime militar. Em crime militar, não se aplica o Código de Processo Penal comum, que cai para você no TRF. Aplica-se o Código de Processo Penal Militar, tá bom? Então tá falsa, porque em dois erros aqui. Primeiro que em todos os tribunais, não, porque a ação penal originária em tribunal tem rito próprio, não disciplinado pelo Código de Processo Penal, mas pela Lei 8.038/90. E no que tange a lei especial não tem caráter subsidiário. A lei especial é primária. Deve observar, ela era primeiro. E no que for omissa, aí entra subsidiariamente o CPP. Tá bom? Aqui inverteu, dizendo que o CPP é o primário e a lei especial é a secundária. Tá bom? Falsa alternativa. O princípio da extraterritorialidade, adotado pelo direito processual penal brasileiro, pode parar, não precisa nem ler o resto. O direito processual penal brasileiro não adota o princípio da extraterritorialidade, adota o princípio da territorialidade. Territorialidade. E se aparecer na sua prova, territorialidade absoluta, tá? Verdadeiro. Porque o direito penal adota territorialidade temperada. Mas o processo penal, territorialidade absoluta. Tá bom? Cuidado.
A lei processual penal tem aplicação imediata e é aplicável tanto nos processos que se iniciarem após a sua vigência, quanto nos processos que já estiverem em curso no ato da sua vigência. E até mesmo nos processos que apurarem condutas delitivas ocorridas antes da sua vigência. Verdadeiro, verdadeiro. Alternativa falando da lei processual penal no tempo. Lei processual penal no tempo. E no que tange a lei processual penal no tempo, você vai lembrar disso aqui, ó, princípio da aplicabilidade imediata. Guarde isso. Princípio da aplicabilidade imediata significa o seguinte, senhores. Entrou em vigor uma lei processual, aqueles processos que ainda não terminaram, aqueles processos que o fato aconteceu lá atrás, antes da vigência da lei, mas que ainda não instaurou o processo, não interessa, vai observar a lei nova, mesmo que a lei nova seja pior para o réu. Opa, professor, mas em lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar. Isso é direito penal. Esse princípio da irretroatividade não se aplica no processo penal. No processo penal, a aplicabilidade é imediata. Como assim? Aqui, senhores, ó. Imagina que um fato ocorreu em 2010. Tá bom? Nós estamos aqui em 2017, tá? O processo não terminou, expectativa de uma sentença em 2019. É possível? É possível isso. Tá certo? O processo vem ser... Muito bem. Imagina os senhores que em 2012 saiu uma lei nova, uma lei processual penal, uma lei nova. E agora, o que acontece? O fato é antes da lei, mas o processo não terminou. Senhores, a partir da entrada em vigor da lei, os atos processuais deverão observar a lei do tempo do fato ou a lei nova? A lei nova. Entrou em vigor, imediatamente passa a disciplinar os processos em andamento. Acabou. Tá bom? Muito bem. Mas e se for maléfica? Não interessa. Por exemplo, de uma lei maléfica, uma lei que extingue recurso, alguma possibilidade de recurso, uma lei que diminui prazo de recurso, não interessa. Lei processual entrou em vigor, favorável ou desfavorável, passa a reger os processos que não se findaram, claro. Então, princípio da aplicabilidade imediata. Professor, e aqueles atos que já foram praticados antes da lei, tem que ser refeitos? Anula-se o processo e começa tudo do zero? Não. Então entra o que se chama de tempus rege, tempo rege actum. Tempo rege actum, tá? Tempo regit actum. Tempus rege actum. O ato processual é regido pela lei do seu tempo. Sabe o que acontece? Respeitar os atos já praticados. Opa, de novo, 2010 aconteceu um fato, estamos em 2017, expectativa da sentença 2019. Em 2012 mudou-se a lei processual. A lei, nós já sabemos que entrou em vigor, passa a ser disciplinar, passa a regular a relação processual a partir da sua entrada em vigor. E os atos que foram praticados antes delas são mantidos em respeito ao tempus rege actum. Porque ao tempo da realização do ato, existia uma lei em vigor, que era a época do fato. Tá bom? Fechamos isso. E aí, senhores, no que tange a lei processual penal no tempo, nós temos um probleminha quando a lei for híbrida ou mista, né? A lei híbrida, a lei mista, é aquela que traz uma parte de direito penal, chamado direito material, e uma parte de direito processual penal. Por isso que ela é misturada, porque mistura numa mesma lei
direito penal com direito processual penal. Eu diria o seguinte, que isso aqui é preguiça de legislador. O legislador, em vez de elaborar uma lei para direito penal e outra lei para processo penal, ele faz uma só e joga tudo misturado. Ora, e agora? Neste caso, nós não podemos dividir a lei. O processo penal passa a ser regulado pela lei nova e o direito penal só se for mais benéfica. Não. Quando a lei for híbrida ou mista, porque traz duas partes, uma de direito penal e outra de processo penal, uma de direito material e outra processo penal, a aplicação dela, no que tange ao tempo, respeita o direito penal. Isto é, só vai aplicar a lei nova, quando for híbrida, se a parte penal for mais benéfica, porque aí sim, lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar, tá bom? Se a parte penal for mais benéfica, aplica-se integralmente, ou seja, as regras processuais penais e até mesmo o direito penal. Se for maléfica, não aplica nem a parte penal e nem a parte processual penal, porque não podemos cindir a lei, dividir a lei, tá bom? Fechamos, então, essa revisão sobre lei processual penal no tempo e lei processual penal no espaço. Vamos nessa. Indiciado em determinado inquérito policial, Pedro requereu, por meio de seu advogado, acesso aos autos da investigação. O requerimento foi negado pelo delegado de polícia. Tá certo? Agora a questão sobre inquérito policial que cai para os senhores. Nessa situação hipotética, a decisão da autoridade policial está... A questão está dizendo que o sujeito foi indiciado, contratou advogado, contratou você como advogado, pediu para o delegado que queria ver o inquérito, o delegado indeferiu. Não vou mostrar o inquérito para você. Tá certo? E vai perguntar se a decisão do delegado está correta ou incorreta e os cambal. Vamos lá? Correta. Pois, sendo procedimento inquisitório, não há de se falar em assistência de advogado no curso do inquérito policial. Falso, a decisão está incorreta, tá certo? E qual a justificativa? Porque mesmo sendo inquisitório, o inquérito policial, é possível sim a assistência de advogado no curso do inquérito. Porque o investigado, senhores, ele tem alguns direitos. O CESP cobra os direitos do investigado. Qual que é o direito do investigado? Senhor, ele tem o direito de constituir advogado, ele tem o direito de manter-se em silêncio, ele tem o direito de não ser obrigado de produzir prova contra si. Ele mantém-se os direitos constitucionais. E dentre esses direitos, ele tem o direito de constituir advogado. É bem verdade que no inquérito policial não tem contraditório e ampla defesa. Não estamos questionando isso. Então, é incorreta porque... é possível, sim, a assistência de advogado no curso do inquérito policial. B, incorreta, pois o exercício do direito de defesa e contraditório são plenamente aplicáveis ao inquérito policial. Falso também. É verdade que a decisão do delegado está incorreta, mas não por esta justificativa. Nós chegaremos lá. Senhores, incorreta, porque tem contraditório e ampla defesa no inquérito policial, sem comentários. O inquérito policial não tem contraditório e ampla defesa, exceto aquele inquérito policial muito bem, para expulsar estrangeiro. Parabéns, isso mesmo. C, incorreta a decisão do delegado que negou acesso ao inquérito para o advogado. Incorreta, pois afronta o princípio da publicidade, igualmente aplicável às ações penais em curso e aos inquéritos policiais. Falso. O inquérito policial, ele é sigiloso. Lembra disso? O inquérito policial é sigiloso. Ele não tem, então, a publicidade. Inquérito policial é sigiloso e não público. Falso. Então, falso também. Tá? Correta. Pois o inquérito policial, sendo procedimento inquisitório, deve ser mantido em sigilo até o ajuizamento da ação penal. Delegado, a sua decisão foi incorreta. Foi incorreta. É verdade que deve manter o sigilo no inquérito policial. Tá? É verdade. Mas o advogado tem acesso ao inquérito quantas provas já documentadas. Então, senhores... Falso isso aqui, incorreta, pois o acesso do indiciado por meio de seu advogado aos autos do procedimento investigatório
é garantia do seu direito de defesa, verdadeiro. Mentira, professor, é falso, é verdadeiro. Mas, professor, não tem contraditório e ampla defesa. Quem está falando que isso aqui é contraditório e ampla defesa? Ele disse direito de defesa, que é diferente de contraditório e ampla defesa. Tá bom? Direito de defesa é diferente de contraditório e ampla defesa. Direito de defesa, direito de constituir advogado, verdadeiro. No que tange ao sigilo no inquérito policial, só mais uma observação. Vamos lá, então. No que tange ao inquérito policial, ele é sigiloso. Ele é sigiloso, mas, por quê? Porque não é acessível ao público em geral. Pronto. Mas não tem sigilo, exceto para juiz, para Ministério Público e para o advogado. Lembra disso? Só que no que tange ao advogado, tá? No que tange ao advogado, o acesso ao inquérito policial é somente, então, só sobre as provas já documentadas. O que é prova documentadas? Aquela diligência que já se findou, aquela diligência que já se realizou. Ora, cuidado, porque o CESP já veio com uma agora de dizendo o seguinte: o acesso do advogado se estende a todo documento da investigação falso. Prova documentada é diferente do documento da investigação. Prova documentada é uma diligência realizada. Opa! O juiz autorizou a busca e apreensão, o delegado fez a busca e apreensão, fez um auto de apreensão, relatou o que foi apreendido. Você é meu advogado, você procura o delegado e o delegado não quer mostrar para você o auto. Delegado, você tem que mostrar, porque a busca já foi feita. Agora, delegado está com mandado de busca e apreensão que vai fazer a busca na semana que vem. Só que o seu cliente tem vários endereços. Você, meu advogado, procura o delegado e fala: eu quero saber em qual endereço que o senhor vai fazer a busca e apreensão. Só se o delegado for burro para falar para você. Porque se o delegado falar para você qual é o endereço, você vai avisar o seu cliente vai limpar. O seu cliente vai deixar lá: o senhor vai fazer lá na rua tal, então eu vou levar todas as provas lá para o senhor encontrar. Ora, pelo amor de Deus, não é isso? Neste caso, o delegado não cumpriu a diligência, não foi documentada. Mas ele já tem em mãos um documento da investigação, que é o mandado de busca. Então, cuidado. O acesso do advogado ao inquérito policial se estende a todo documento da investigação. Falso. Se estende a todas as provas já documentadas. Professor, precisa o advogado apresentar procuração? Somente se o inquérito estiver em segredo de justiça, decretado pelo juiz, o segredo de justiça, decretado pelo juiz, aí neste caso precisa de procuração. Fechamos, senhores? Tá bom? Fique esperto com o sigilo no inquérito policial, tá bom? Próxima. Então nós fechamos essa aqui, ok? Verdadeira, porque foi incorreta. Porque acesso do advogado é permitido a toda a prova documentada, tendo em vista o direito de defesa garantia do direito de defesa do cliente. Vamos nesta. A respeito do inquérito policial, piriri parará, tendo como referência a doutrina majoritária, entendimento dos tribunais, diga se é verdadeiro ou falso. Em consonância com o dispositivo constitucional que trata da vedação ao anonimato, é vedada a instauração de inquérito policial com base unicamente em denúncia anônima, salvo quando constituírem elas próprias o corpo de delito. Verdadeiro. Denúncia anônima não se presta para instaurar inquérito policial. Primeira observação. Denúncia anônima não se presta a instaurar inquérito policial porque é vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento, diz a CF, sendo vedado o anonimato. Muito bem. Daí, então, denúncia apócrifa, denúncia anônima, está repudiada para instaurar inquérito policial. Porém, denúncia anônima pode instaurar investigação preliminar. Por isso que fique esperto. A denúncia anônima não se presta para instaurar persecução criminal. Falso. Não se presta para instaurar inquérito. Mas a persecução criminal não é só inquérito. Persecução criminal é toda atividade que o Estado toma para investigar um sujeito. Inclusive, aquela atividade que antecede o inquérito policial, que seria a investigação preliminar. Alguém liga lá e fala assim: na casa do Marciano tem uma boca de fumo. Você é delegado. E a pessoa não quis se identificar. O que você faz?
já instaura inquérito policial? Não. Você instaura uma investigação preliminar, manda o investigador ir lá e verificar se realmente está estranha a movimentação na casa do Marciano. Se for verdade, se constatar algo estranho que indique que ali é uma boca de fumo, aí o delegado instaura inquérito policial. O delegado não está instaurando inquérito policial em cima da denúncia anônima, com base na denúncia anônima. Ele está instaurando inquérito policial com base numa investigação preliminar feita pelo investigador de polícia. Tá bom? Então, denúncia se presta para instaurar investigação preliminar e não inquérito policial. Porém, a denúncia anônima presta sim, serve sim para instaurar inquérito policial. Quando a denúncia anônima constituir corpo de delito. Opa! É vedada a instauração de inquérito policial com base unicamente em denúncia anônima, vírgula, salvo quando constituírem elas próprias, a denúncia anônima, o corpo de delito. O que é corpo de delito? Corpo de delito é tudo aquilo que é periciável. Eu ligo para você, ameaço, ou então faço uma extorsão. Ó, se você não me pagar tanto, eu vou matar seu irmão que está preso no presídio aqui comigo. Você grava essa conversa, leva lá no delegado, e eu não estou identificado, e é uma espécie de notícia anônima. O delegado vai no presídio, pega a gravação de voz de principais integrantes do crime organizado para comparar com aquela gravação que você entregou. Ora, esta comparação é uma perícia grafotécnica. O delegado pode instaurar inquérito policial e mandar fazer perícia? Pode. Pô, mas o delegado vai estar instaurando inquérito policial em cima de uma denúncia anônima. O Supremo falou que pode, se a denúncia anônima constituir corpo de delito. Fique esperto, tá bom? Considerando o que dispõe o CPP relativamente à ação penal, analise os itens seguintes. Só mais aqui, senhores. Então, falamos aqui da instauração, tá? Ainda sobre o inquérito policial. Deixa eu ver se tem aqui, deve ter. Tem sim, vamos lá. Depois a gente volta a falar do inquérito policial. Senhores, sobre a ação penal, então, analise os itens seguintes. Nos crimes que se processam mediante ação penal, que exija a representação, esta será retratável mesmo após o recebimento da denúncia. Falso! A representação é retratável até o oferecimento da denúncia e não até o recebimento. Opa, eu te ameacei, crime de ação penal pública condicionada à representação, você procura o delegado, dá uma representação. Eu procuro você, fala, pelo amor de Deus, não faz isso, tal, me perdoe, pedi, parará. Você vai lá, o que o pessoal fala assim, vai retirar a queixa. Você não vai retirar a queixa, você vai retirar a representação. Retirar a representação tem um nome, retratação. Até quando pode ser feita a retratação? Decadencial de 6 meses. Falso. A retratação só pode ser feita até o oferecimento, porque recebeu não pode mais. Melhor, ofereceu não pode mais. Exceto na Maria da Penha, que é até o recebimento, tá bom? Então, falso. Cônjuge, ascendente, descendente, o irmão, tem o direito de oferecer a queixa e prosseguir na ação penal privada em caso de morte do ofendido. Verdadeiro. Cade, ora, você está me processando por calúnia, você falece. Quem vai, os seus parentes, seu cônjuge, o ascendente, descendente, o irmão, tem 60 dias para assumir o processo. No caso, se não assumir, cai em perempção. Então, verdadeiro. Eu te caluniei. Você tem 6 meses para iniciar um processo de ação penal privada contra mim. Você morreu no 3º mês. O CAD pode oferecer a queixa-crime, tá bom? Então, verdadeiro. Tanto a renúncia quanto o perdão, institutos que se estendem aos corréus, extinguem a punibilidade, independentemente de aceite. Pode parar, não precisa nem ler o resto, porque a renúncia não depende de aceite, mas o perdão depende de aceite. A renúncia é unilateral e o perdão é bilateral. Como é uma revisão, eu estou aqui indo bastante rápido para você pegar aí uma revisão rápida e matar as questões, sanar eventual dúvida, tá bom? Senhores, renúncia é unilateral e perdão é bilateral.
você está me processando, você quer desistir do processo. Qual é o instituto que você usa para desistir? A renúncia ou o perdão? Perdão, porque você já está me processando. Renúncia é quando você não iniciou o processo, você desiste de dar início ao processo. Ora, se eu pratiquei um crime contra você, e você vai renunciar, não interessa se eu vou aceitar ou não, cara, só depende de você. Por isso que é unilateral. Agora, o perdão não. Se você está me processando e você quer me perdoar, você lança o perdão e o juiz intima o querelado, o Marciano, para dizer se aceita ou não o perdão, no prazo de 3 dias, tá bom? Então, falso. Admite-se ação penal privada subsidiária da pública, no caso do Ministério Público manifestar-se pelo arquivamento do inquérito policial ou deixar de oferecer denúncia no prazo legal. Falso! É verdade que a legislação processual penal brasileira e até a Constituição Federal admite a ação penal privada subsidiária da pública, que você sabe que é aquela em que o ofendido, a vítima, assume a titularidade da ação penal, porque no caso do Ministério Público calar-se, manter-se inerte, não se pronunciar no prazo legal após receber o inquérito policial. Eu pratiquei um roubo contra você, tá bom? Terminou o inquérito policial, eu estou solto, o inquérito vai ao Ministério Público, danou, eu sou amigo do promotor, o promotor falou, Marciano, pode ficar tranquilo, que eu vou segurar esse trem aqui até prescrever. Engano, porque você, vítima do roubo, você pode contratar advogado para entrar no lugar do MP. Você está exercendo a ação penal privada subsidiária. Opa! E se o Ministério Público pediu arquivamento? Aí você não pode, então, falso, porque o Ministério Público, é dele a titularidade da ação penal pública. Cabe a ele, privativamente, exercer a ação penal, oferecer denúncia em ação penal pública. Tá bom? Em se tratando de ação penal pública condicionada, qualquer cidadão poderá provocar a iniciativa do Ministério Público para a propositura da ação penal, fornecendo-lhe informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Falso, ou qualquer do povo, ou qualquer cidadão. Você só pode provocar o Estado, provocar o delegado, provocar o Ministério Público em ação penal pública incondicionada. Ora, eu pratiquei uma ameaça contra você. Cabe a você me representar. Ou se você for menor, seu representante legal. Tá bom? Se você faleceu, o CAD, cônjuge ascendente, descendente, irmão. Eu pratiquei uma ameaça contra você, você não fez nada contra mim, seu vizinho tomou suas dores e procurou o Ministério Público. Não pode, porque ameaça é um crime de ação penal pública condicionada. E o qualquer do povo pode, quando for incondicionada, porque aí é interesse geral. Tá bom? No que se refere à atuação do juiz, do Ministério Público, do acusado, tá? Senhores, só um pouquinho. Vamos só conversar mais um pouco sobre o Instituto do Inquérito Policial. Senhores, o inquérito policial, ele é um procedimento escrito, lembra disso? Que é igual a formal, rapidinho. O inquérito policial é sigiloso, que eu já comentei com os senhores, estou pulando. O inquérito policial, ele é oficioso. O que é oficiosidade? O delegado pode instaurar inquérito policial por conta própria de ofício em crime de ação penal pública incondicionada. O inquérito policial, ele é inquisitivo, inquisitoriedade, porque cabe ao delegado decidir qual a diligência que ele vai tomar. Não cabe a mim, advogado, não cabe a você, vítima, mandar no delegado. Ele que vai decidir. O inquérito policial ainda, ele é oficial. Por que ele é oficial? Porque oficialidade é um órgão do Estado. O inquérito policial, ele é disponível. Falso! O inquérito policial, ele é indisponível. Indisponibilidade, porque uma vez instaurado, o delegado não pode arquivar, só o juiz pode arquivar o inquérito policial. Lembra disso? O inquérito policial, ele é dispensável. Por que ele é dispensável? Porque o Ministério Público pode oferecer denúncia com base em outras provas, tá bom? E o inquérito policial, ele é unidirecional. Unidirecional.
Como assim? Ó? A única direção do inquérito policial é levantar provas sobre a autoria, materialidade, não cabendo ao delegado, emitir juízo de valor. Cuidado, ele é bidirecional falso. Tá bom? E o inquérito policial, e também ele tá aqui de inquisitivo. Ok, muito bem. Sobre o inquérito policial ainda, senhores. Sobre o inquérito policial ainda. Cuidado com o prazo do inquérito policial. Lembra disso? Qual que é o prazo para o delegado concluir o inquérito policial? Regra e exceção. Na regra, regras e exceções. Na regra, estando investigado o preso, o prazo será de 10 dias sem prorrogação. Estando investigado solto, o prazo será de 30 dias, podendo ser prorrogado pelo prazo fixado pelo juiz. Você é delegado, está investigando o Marciano Xavier, você tem 30 dias para terminar o inquérito policial, não terminou, você vai pedir mais dia para o juiz quer dar mais 100 dias, problema dele. O juiz tem a discricionalidade de prorrogar. Só uma vez, professor? Não, de acordo com a necessidade. Prazos especiais, cuidado, na Polícia Federal, crime de competência da Justiça Federal, estando investigado preso, o prazo será de 15 dias, prorrogar por mais 15. Você vai fazer concurso da Justiça Federal. Cuidado! Fato de competência da Justiça Federal é investigado pela Polícia Federal. Se o investigado estiver preso, o prazo será de 10 dias. Falso. 15 dias, podendo prorrogar por mais 15. Outra exceção é a lei de droga. A Lei 11.343 de 2006 traz prazos diferentes do Código de Processo Penal. Se o sujeito estiver preso, o prazo será de 30 mais 30. Se o sujeito estiver solto, o prazo será de 90 mais 90. Está aí, senhores. Tá? E o crime contra a economia popular, 1521 de 51, o prazo será de 10 dias, estando o investigado preso ou solto. Grava isso, nem que você tenha que repetir várias vezes. Prazo no inquérito policial cai. Você não pode errar essa questão, porque senão centenas passará na sua frente, e aí você não vai querer cair nessa bobeira, tá bom? No que se refere à atuação do juiz, do Ministério Público, do acusado, do defensor, dos assistentes e auxiliares da Justiça, e os atos de terceiros, assinale a opção correta. No processo, o juiz exerce poderes de polícia para garantir o desenvolvimento regular e tolher atos capazes de perturbar o bom andamento do processo. E poderes jurisdicionais, que compreendem os atos ordinatórios, que ordenam e impulsionam o processo, instrutórios, que compreendem a colheita de provas. Verdadeiro, verdadeiro. Está falando do sujeito da relação processual, está falando do juiz. O juiz, senhores, o juiz, este sujeito, ele tem o poder de polícia. Sim, ele tem poder de polícia. Por que ele tem o poder de polícia? Ah, é? Vai numa audiência, fica com o seu celular lá e coloca lá, você está estagiário de direito, está assistindo uma audiência, e aí você aperta lá o gemidão lá. O juiz vai mandar você sair da sala. E você fala, não vou sair porque a audiência é pública, que ninguém manda em mim. O juiz fala, ô policial, vem aqui, tira esse sujeito. O juiz está, nesse momento, exercendo um poder de polícia. Tá certo? Que é o poder de manter a ordem nas audiências, poder de requisitar força policial. Por isso que a alternativa está certa. Mas o juiz também tem poder jurisdicional. Claro. Agora, o poder jurisdicional, ele vai dividir em 3. Ordinatórios, que é a atividade do juiz só de dar andamento no processo. Ó, intime-se fulano, cite e tal. É impulsionar o processo para andar, para chegar na sentença. Isso é ordinatórios. Agora o juiz lá na audiência está ouvindo testemunha. É o instrutório, ele tem poder instrutório. Instrutório por quê? Porque colheita de provas. E o juiz não decide? Então ele tem também poder decisório. Decisório significa que o juiz, então, está exercendo a função, decidindo, sentenciando tal. Tá bom, senhores? Aí, então, os poderes do juiz, por isso que a alternativa está corretíssima. Olha aqui, no processo, o juiz exerce poderes de polícia para garantir o desenvolvimento regular e tolerar atos capazes de perturbar o bom andamento do processo. O cara coloca o gemidão lá, está de sacanagem, o juiz manda ele sair da sala de audiência. E poderes jurisdicionais, que compreendem os atos ordinatórios,
dar andamento ao processo, e os instrutórios e os decisórios. Faltou aqui os decisórios, mas está verdadeira a questão, tá certo? Senhores, 5 minutos para você tomar uma água e eu volto na nossa revisão do TRF, tá bom? Grande abraço, rapidinho já volto. Clique lá.